Oi, gente, Deus abençoe, sejam bem-vindos ao nosso podcast Na Resenha com Champions. É uma alegria pra gente ter você aqui e nós vamos receber, assim, tantos atletas, tantas pessoas tão especiais, principalmente agora nesse ano que estamos completando 10 anos do Champions. 2024 é um ano especial, além dos 10 anos do Champions, ano olímpico, há poucas semanas nós estávamos em Paris, não é? Nas Olimpíadas. E para a gente começar com tudo, estou recebendo hoje Thaisa. Thaisa, seja bem-vinda. Obrigada. Que coisa boa que você está aqui. E não apenas Thaisa, Thaisa e suas filhas, medalhas. Olha aí, Thaisa. Minhas filhinhas. Muito bem, que honra, que alegria a gente começar muito bem aí o nosso podcast comemorando 10 anos do Champions com você. Obrigado, viu, Thaisa? Que isso, imagina, é um prazer. Você tá em casa, viu? Aham. Você, o Rafa. Eu já me sinto em casa. Coisa boa. Thaís, olha só. Vamos começar falando assim agora dessa última Olimpíada de Paris. Essa medalha linda aqui. Como que foi a sua experiência assim agora em Paris 2024? Você assim mais madura, você uma líder de fato do time. Como que foi? Nossa, eu acho que foi bem diferente das outras duas. Porque a primeira eu era muito jovem. As então, outras três, na verdade, né? As outras três, verdade. É porque eu olhei ali, eu É fiquei nas verdade. medalhas. E, assim, em Beijing eu era muito jovem, 21 anos, era tudo muito novo. Parecia que eu só tava indo no automático, assim, não sabia nem muito o que estava acontecendo. A na de Londres, eu tava extremamente focada, assim, eu só sabia pensar em vencer, em jogar, em dar o meu melhor, em fazer aquilo acontecer. Óbvio que em todas as outras eu estava, mas eu não conseguia nem Diferente, curtir, né? porque eu tava com, eu acho que uma pressão muito grande de todo o ambiente, tudo que gerava em torno da seleção, mas da Thaisa com a Thaisa mesmo, né? No Rio, foi em casa, não dei muito rolê, não conheci muito a vila, fiquei também muito concentrada e tal. Tava passando por um período meio conturbado na minha vida pessoal. E em Paris eu consegui viver o ambiente. Desfrutar, né? Exato. Se você me perguntar, eu não lembro muita coisa das outras, de vila, dos locais, das coisas. É como se tipo assim, eu fui, mas não vivia o momento olímpico, tipo, o espírito olímpico ali. Aham. Em Paris eu consegui fazer isso. Legal. Eu fui conhecer os lugares, eu andei pelo refeitório pra ver tudo que tinha, aí eu fui na lojinha, eu fiz, sabe, tipo, eu acho que com a maturidade eu entendi que eu podia ter o equilíbrio, de estar muito concentrada e ir pro treino, ir pro jogo, e também podia ter esse momento de tranquilidade, pós-treino, de dar uma volta, entender, ver as pessoas, ver tudo que estava acontecendo. Então, eu acho que foi uma Olimpíada mais leve, por conta dessa maturidade, essa tranquilidade interior, digamos assim, porque a cobrança foi a mesma, tudo muito igual, mas eu pude curtir mais, pude ver mais, compreender e viver um pouco mais esse espírito olímpico, né, que falam. Isso é incrível, assim, porque, de fato, a gente tem que passar pelas estações. E aí eu percebo, assim, que talvez você, com essa experiência, eu acho que você deve olhar para as meninas, assim, mais novas e falar, olha, desfruta mais, né, porque talvez o que as atletas lá em Pequim, por exemplo, talvez já não estavam com tanta pressão no sentido, assim, de dormir um pouco melhor. Hoje você era, de fato, a referência. Né? Eu não me lembro se foi uma entrevista da Fofão, eu não me lembro, mas que dizia assim que só ela conseguia dormir à noite. Que ela todos os dias de manhã conversava com vocês ali e parecia que estava todo mundo muito ansiosa e todo mundo muito jovem. E aí vocês vão amadurecendo, né, ganhando casca. E como que é para você hoje, assim, no grupo agora de Paris, você ter sido uma referência, não só dentro de quadra, mas também assim com essa maturidade, para as meninas realmente olharem, e eu sinto isso, que as pessoas olham para você e falam, meu Deus, Thaisa tá aqui, então vai resolver, tá tudo certo. Oh, meu Deus, coisa boa, mas eu fiquei muito feliz de chegar nesse momento da minha carreira, né, porque a gente trabalha a vida toda para chegar nesse momento. Sim. De ter um legado, de ser um exemplo, né, para as pessoas, inspiração. E eu acho que eu consegui passar a minha essência para as meninas. Mas diferente do que muitos acham, ok, dentro de quadro eu sou um pouquinho mais brava, mas, né,
Mas, no geral, eu tentava ser a Thaísa que eu sou com o Rafael em casa. Sim. Então, eu sempre me misturei mesmo com as meninadas. Fazia brincadeira, falava besteira, dava risada, sabe? Então, assim, eu queria que fosse uma convivência leve e que eu pudesse passar a minha experiência em alguns momentos de conversa, mas no mais no exemplo, sabe? No dia a dia, dentro de quadro, o que eu faço, como eu me comporto. Como você se cuida. Como eu me cuido, exatamente. Então, assim, o exemplo não é a experiência, passar a experiência, não é você chegar pra pessoa e ficar, olha, não come isso aqui não. Se impor, né? Não você não tem que fazer isso, faz mal. Eu acho que não é bem isso. Eu acho que eu posso falar 1000 coisas, mas se o meu exemplo não condiz com o que eu tô dizendo, o que eu tô passando, sabe? Sim. Então, quando tinha momentos de bate-papo, óbvio que saía algumas coisas do que eu já tinha vivido. Mas eu acho que o que mais fica é o que elas observam nas minhas atitudes. Então, eu pensei muito... E eu já pensava nisso lá atrás. Eu sempre tive muito esse pensamento, essa maturidade, desde muito nova. De cuidar das minhas atitudes. Porque muitas pessoas estão olhando, principalmente crianças. Sim. Então, eu sempre me preocupei muito com isso. E eu vim trazendo isso pra minha vida. E eu acho que foi muito leve, muito natural. E eu fiquei muito feliz de chegar nesse momento da minha carreira, sabe? Foi muito gostoso pra mim. Eu realmente acho, assim, às vezes, né, nos tempos técnicos, que até aqui no Minas ou até, né, na seleção, depois que o Zé, enfim, os técnicos, eles dão essa direção, eu percebo que às vezes você vem e fala, gente, calma. Agora você vai lá e chama o grupinho ali e dá uma acalmada. E eu acho que isso faz toda a diferença, mas é algo que você conquistou. Né? Que as pessoas realmente falam assim, cara, a Thaísa tá aqui e ela consegue nos ajudar dessa forma, e isso é algo conquistado. Sim. Né? O legado, como a gente falou aqui nos últimos dias da igreja, não é algo que a gente deixa para as pessoas, mas um legado que a gente deixa nas pessoas. Eu botei isso no meu stories que você falou. Faz toda a diferença. Foi lindo. Né? Porque aquilo que você... Cara, uma sementinha, sabe? Eu acho que você deixando na pessoa, isso aí vai florescer, isso aí é experiência, isso é maravilhoso. Bom, eu queria te fazer uma pergunta, eu acho que você já deve estar cansado de responder isso, você e todas as meninas de Londres, mas aquele jogo contra a Rússia foi um negócio de doido. Foi. Sabe, foi um negócio assim, Thaísa, que eu me lembro, eu tinha feito uma cirurgia no nariz, de desvio de septo, na época. E aí foi um jogo aqui no Brasil, era tarde, eu falei, ainda bem que eu não tô treinando. Porque, cara, que foi assim tão especial esse jogo. E eu tava nervoso, e eu lembro que até no meio do jogo assim, eu tava tão nervoso, começou a sangrar assim. Que é isso? Porque tava nervoso demais, misericórdia. Mas foi assim um jogo maravilhoso, um jogo épico. E aí eu já tive a oportunidade de conversar com outras atletas sobre esse jogo. Mas pra você, Thaísa, como que foi esse jogo lá em Londres? Porque tudo começou meio conturbado ali em Londres, né? Aquela coisa toda, vocês poderiam ter sido eliminados diante de resultado, se não me engano, do jogo das Americanas. Sim. E aí, enfim, não foram, e foram crescendo até chegar aqui. Sim. No bicampeonato olímpico. Mas esse jogo contra a Rússia foi um negócio inesquecível. Foi. Eu vou te falar uma coisa, eu não sei te explicar, mas naquele campeonato, naquela Olimpíada, eu tava num flow tão bizarro que, assim, óbvio que antes de entrar em quadro eu sentia um friozinho na barriga, uma coisinha, porque eu era muito nova ainda. Tinha 25. Então, eu ainda era muito nova. Mas era algo que eu treinei tanto, que eu fiz tanto, que eu queria tanto, que eu tava numa vibe diferente. Então, assim, óbvio que dava um friozinho na barriga, óbvio que dava uma leve ansiedade, mas eu tava tão no flow que eu só conseguia... A única coisa que eu tava ouvindo era a torcida, o Brasil voltou. Legal. O campeão voltou, sei lá, o que eles estavam cantando direito, é mais ou menos isso. Em momento nenhum, eu me questionava, eu preciso tal coisa. Não, eu só deixava fluir, eu só vim e queria muito aquilo. E eu acho que a Sheila fala muito sobre isso, que ela também tava nesse flow. Principalmente no tie-break, né? Que foi Meu Deus, foi 21-19, né? Meu Deus, foi. Sabe, assim, óbvio que foi... Quando eu saía de quadra, eu tinha uma tensão grande, porque eu não tava lá dentro, eu não podia fazer nada. Então eu ficava, meu Deus, me agarrava na toalha. Vou deixar a Fabizinha quieta aqui, eu vou passar e defender. Eu pulava, assim. Aí quando eu entrava, era estranho, parecia que virava uma chave. Eu entrava na quadra, parecia que que legal, cara. Que eu tava muito no controle de tudo ali. Você sabia o que tava fazendo, né? Exato. O Zé teve uma hora que falou, dá tudo no bloqueio, dá tudo que você tem pro bloqueio e tal. Beleza, dá tudo que eu tenho no bloqueio. Sabe assim, parece que só ia a informação, pum, já fazia e tal. Tanto que foi um dos jogos que eu mais pontuei naquela Olimpíada.
Até arrepio aqui. Que Tô legal. toda arrepiada. Tipo, teve o jogo da China também, que eu fiz muito ponto. Então, na verdade, eu acho que foi um campeonato que eu fui muito... Eu fui muito assim. constante. Mas aquele jogo foi muito, assim... Eu acho que eu fiz 23 a 24 pontos, não lembro. Incrível. Por uma central, né? Eu fui a segunda maior pontuadora, depois da Sheila, que fez 27. Mas pontuação de aposta mesmo. E eu tava num flow danado, eu não sei te falar. É óbvio que a mão de Deus operou naquele momento ali comigo, porque você fica tranquila, de certa forma, num jogo tão decisivo, né? E eu acho que a seleção russa, acho que, não sei se de todos os tempos, mas uma das melhores de todos os tempos. Que isso, a mulherada, que é isso, cara? Difícil. O jogo... Ainda bem que elas não jogam muito com meio. Porque se tivesse central, misericórdia. É difícil, né? Que é isso? Porque as ponteiras e a oposta eram jogadores muito altos, muito fortes e muito habilidosos. Sokolova, Goncharova e Agamova. E a Gamova. É, loucura. Que é isso, mano? Pensa. Loucura. Isso é doideira. Mas também eu penso assim, que a seleção brasileira... Eu percebo assim que vocês ali eram um time que não começou bem, mas também eu me lembro de algumas de vocês, assim, numa entrevista que chegou um momento que vocês se olhavam assim, cara, não tem outra opção, é ganhar ou ganhar. Não é? E foi incrível mesmo, assim, essa virada de chave de vocês. E eu posso falar uma coisa? Deus. A gente toda... não foi quando começou a dar errado, não. Foi quando a gente chegou lá. Deu uns dias que... Aí a gente começou a já estar perto do jogo, aí começou a jogar, a gente começou a se reunir para fazer oração no nosso quarto. E aí todos se juntavam e a gente dava as mãos e orava, falava alguma coisa e tal, e orava. Quando começou a ficar muito difícil, mais ainda, né? Que aí a gente vai com mais força ainda. Mas a gente já estava fazendo antes. Legal. E eu acho que esse momento de comunhão com Deus e do grupo, de conexão com o grupo, também ajudou muito. Sim. De saber que a gente estava junto. Que não era só na quadra, obviamente na quadra quando a gente se olhava e tudo, mas fora também. Que a gente ia estar junto independente do que acontecesse. E teve também a reunião do Zé, que acolheu todo mundo, parece que faltava essa conexão. Porque a gente estava conectada, a gente treinava muito bem, mas alguma coisa não conectava e não fluía durante o jogo. Uhum. Os jogos, né, em si. Até alguns que a gente ganhou foi muito truncado, foi jogos duros e tal. E jogos, assim, relativamente... fáceis. Mais tranquilo, né? Eu lembro que, se eu não me engano... Coreia, vocês perderam 3-1, se eu não me engano. A gente nunca tinha perdido pra Coreia na história. Então, assim, já vai por aí. E eu acho que aquele momento foi a conexão que faltava. Porque não adianta. Pode estar o melhor time fluindo e tudo. Na hora do vamos ver, na hora do merecimento, se não tiver todo mundo conectado realmente de alma e coração e tudo, jogo não coletivo, vai. Né, Thaís? Exato, não vai. Alguma coisa, algum detalhe vai fazer dar errado. É verdade. Então, assim, essa reunião com o Zé, que ele falou da importância de cada uma, que ele se mostrou, estou no barco com vocês. Tá, sabe, não são vocês e eu tô aqui fora, pelo contrário. Tamo junto e tal. Foi uma virada de chave absurda. Não que dali pra frente foi fácil. Não, a gente percebeu que não fácil. Brigou muito, mas assim, foi essa coisa. A gente criou uma conexão com todo o grupo. Ninguém solta a mão de ninguém, literalmente. Exato. Então, tipo, por exemplo, na hora que o Zé vinha e dava uma informação pra mim, eu já não ficava assim, o que ele tá falando? Não questionava mais na minha cabeça, porque eu sabia que ele tava do meu lado. Sim. Eu sabia que ele sabia que ele tava me dando força porque ele quer ganhar, porque ele tá junto comigo, que ele quer que eu vá bem. Sim, independente, sem vaidade, sem orgulho, sem nada. Então, naquele momento, a gente sentiu isso da parte da comissão técnica. E aí foi tanto, ele dava informação, vai lá e faz isso, dá tudo que você tem. Então, tipo assim, eu nem pensava, eu só ia, assim como as outras também. Sim. Porque... Confiava na direção e falava, cara, nós estamos juntos, vamos nessa. Exato. Incrível. E aí, Rio 2016, não foi como vocês sonharam, principalmente por estar em casa, né? Eu tava lá no Maracanãzinho, naquele jogo contra a China. Meu Deus. E acaba que a gente não fala muito, né? A gente vai falando das conquistas, mas eu tenho certeza que as derrotas também serviram muito pra você. Com certeza. Mais do que as vitórias. E realmente, assim, a gente fala muito pouco do Rio. Você mesmo se esqueceu por um momento aqui, né? E eu confesso pra você que quando eu tava fazendo aqui as perguntas, eu falei, Thaís, 3 Olimpíadas. Eu falei, não, 4. 4 tem o Rio. E como que foi a sua experiência, mesmo saindo ali nas quartas? É óbvio que não era o que vocês queriam, mas como você falou, você aprendeu.
O que você tira de aprendizado nesses momentos difíceis, assim? Porque foi tão difícil. Eu me lembro que quando acabou o jogo parecia um velório, assim. Mas é mais ou menos... Total. É um luto que a gente vive, na verdade. Horrível. O atleta vive esse luto. Inclusive conheci seus pais lá na Olimpíada do Rio, a gente estava hospedados juntos ali, e indo todo dia pro jogo junto, e foi muito legal. Mas daquele jogo a gente tinha certeza, e aí a gente voltando do ginásio, gente, que coisa horrível. Mas como que foi pra você dentro de quadra? Essa coisa do luto é muito real. E tem pessoa que vai falar assim, nossa, mas que pesado um luto. Mas, gente, é um sonho que morre ali. Literalmente. Que a gente trabalhou durante 4 anos, outros que é a primeira oportunidade, sei lá quantos anos, para passar por aquele momento. Em casa. Em casa. Vindo de 2 ouros olímpicos, que aí tem aquela expectativa, tri e tal. E é muito treino, muita dor, tudo que você passa por cima, que você deixa de viver para você viver esse sonho. Então, quando você não vai, não consegue, não conquista uma medalha, não vai pra frente, é um luto para o atleta. Porque a vida do atleta tem aquilo ali. Então, assim, é realmente um luto. Então, a gente sofre. E eu sofri demais. Talvez o meu cérebro, por entender toda essa dor, ele, esconde um pouco essa memória de mim. Porque, tanto que eu esqueci. Sim. Não esqueci totalmente, mas meio que pulou, né? Sim. Talvez um mecanismo mesmo de defesa, porque foi muito doloroso. Então, eu costumo dizer todo mundo sabe que a gente aprende muito mais com a derrota. Isso é fato, gente. Porque a vitória esconde muita coisa. Porque, no fim das contas, teve algumas coisas que poderiam ser feitas melhores, mas ganhou. Acabou ali, vamos curtir, esquece. tá tudo bem. Sim, mas verdade. não. Então, assim, com certeza a gente aprende muita coisa. A gente aprendeu muita coisa. Principalmente essa coisa do grupo, para mim é muito importante, essa conexão. Buscar essa conexão dia após dia. Não adianta chegar no campeonato e querer, vamos lá, gente, estamos juntos. Não é, a gente tem que construir isso. Hoje, a gente fez muito isso em Paris agora, de construir isso por fora, né? A importância desse trabalho mental. E muitas outras coisas, né? Que, tipo, depois a gente vai puxando e vai trazendo e vai refletindo. Coisas muito particulares e coisas que de grupo, coisas técnicas que a gente vai remoendo ali, vai tentando buscar entender o porquê daquilo aconteceu, o que eu devia ter feito ou não. Outra coisa, Thaís, que eu até falei com o Rafa quando a gente estava em Paris, que eu achei tão incrível, maduro, assim, a entrevista que você e o Zé deram, se eu não me engano, pro Jornal Nacional, acho que um pouquinho antes, e vocês trazendo essa história até da conexão de vocês, Sim. antes lá de trás, porque eu acho que é um amadurecimento mútuo, tanto dele como técnico, para lidar com vocês, e vocês, ou você especificamente, em lidar com a cobrança, em estar na seleção, né? E eu acho que tudo isso, de fato, assim, é amadurecimento, que não compra, que não está disponível aí, assim, de um dia para o outro, que é construção. E né? que não tem idade, né? Não tem. Você vê, o Zé tem 70 anos. Olha, e fez lá em Paris agora, fez lá né? em Paris. E ele tem 70 anos, e com certeza eu vi amadurecimento da parte dele. Com certeza. Ele viu coisa, entendeu, amadureceu. Eu também. Lidar muito. com 15 mulheres, misericórdia. O Zé é maduro demais. Fala a Não verdade. é fácil, não. Não deve ser fácil, não. É difícil, com Meu certeza. Jesus. É um desafio, mas mudar, amadurecer, não tem idade, gente. Tem gente que fala... Eu já vi algumas pessoas, por serem bem mais velhas, acham que já cheguei, já tenho maturidade, sabe tudo, já né? sei tudo e vocês têm que me respeitar. Por isso, assim, eu não acredito nisso. Eu acho que o respeito tem que existir, óbvio, sempre, independente de qualquer coisa, mas eu acho que todos estão aqui para crescer, evoluir, aprender. Seja aprender. Eu aprendi muito com as meninas mais novas. Claro. E por que eu, Thaís, por ser mais velha e mais diferente, não poderia aprender com elas? Enquanto a gente tá vivo, a gente tá aprendendo. Exatamente. Eu penso assim, que ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar e ninguém sabe tanto que não possa aprender. Exatamente. Não é? Então, é de fato uma caminhada, assim. E, Thaís, eu vou te fazer uma pergunta que eu tenho certeza que o Rafa tá ansioso com essa resposta, que ele já sabe essa resposta. Seleção brasileira, Thaís. Acabou mesmo? Acabou. Aí, Rafa. Yes, Rafa! Para a alegria do Rafa e tristeza do povo brasileiro, de uma nação inteira. Mas dever cumprido, né, Thaís? Sim. É claro que eu queria ter saído dessa Olimpíada com ouro. Infelizmente, um detalhe. Eu falo que foi detalhe. Foi um meio set perdido. Foi meio set que determinou, né? Não foram os outros dois, que estavam igual.
Se ganhasse esse meio set, acabou, né? Então, acho que foi esse meio set que determinou nossa trajetória. Por isso que eu falo que eu acho que essa medalha valeu muito ouro. Porque, cara, foi um meio set, metade de um set, 15 pontos, que determinou a trajetória, que a gente não jogou tão bem como víamos jogando. Foi um detalhe do tie-break, teve alguns detalhes pontuais ali que realmente desestabilizou, mas que faz parte do jogo. Contra uma equipe muito forte, muito boa, e que, cara, por isso que eu falo, vale ouro, cara. Foi um set de 15 pontos que determinou a passagem para ir disputar a final. Então, assim, e foi doloroso demais. Mas o fato de ganhar da Turquia... Importantíssimo! Um detalhe muito importante. Ganhar da Turquia para conquistar o bronze valeu ouro também, gente, sabe? Foi uma cura, assim, pra alma, porque, gente, o tanto que o povo criou uma rivalidade entre as torcidas, tá? Porque, assim... Rede social, essas coisas, né? De verdade, tirando apenas uma jogadora de lá, que eu acho que passa de todos os limites, eu não tenho absolutamente nada e nenhum problema com nenhuma outra jogadora da Turquia. Pelo contrário, tem algumas que são minhas amigas e eu amo, tipo, assim, vontade de apertar e levar, botar num potinho. Só que, assim, quem é jogadora quem joga vôlei ou assiste sabe que tem uma jogadora em pontual que ela é muito... Que dá uma exagerada. Desrespeitosa. Então, assim, realmente eu não aceito isso, porque eu não faço isso. Então, não aceito, mas fora isso a gente não tem. Só que a torcida criou uma rivalidade muito grande, eles ficam se atacando. E aí acaba que entra um monte de turco nas nossas redes sociais, falando um monte de coisa. Às vezes falam em turco. Não entende nada. Ciência. E às vezes falam pra gente entender, tentando nos atacar de alguma forma. Então foi assim, libertador, foi maravilhoso. Ainda mais em cima da Turquia, por conta de todas essas rivalidades, foi maravilhoso. Então essa conquista foi muito significativa, porque eu acho que a gente fez uma temporada e um campeonato muito forte, muito bonito. Foi lindo o que a gente construiu. Tava muito consistente. Eu fui, se eu não me engano, nos 2 jogos ali, do início, e se eu não me engano, nas quartas também. E vocês estavam, assim, redondinhas mesmo. Assim. Esse jogo contra os Estados Unidos, eu acho que faltou, assim, um pouco. Acho que a gente não jogou exatamente da forma que vivíamos jogando. E mesmo assim, foi 5 sets. Sim. A gente lutou até aquele final ali. Então, eu acho que foi lindo o que a gente fez. Foi uma conquista. Não acho que foi, tipo... É legado, Thaisa. Isso aí é história pra vocês. Então eu saio muito feliz, assim, com tudo que foi construído. Se eu pude ajudar ou não pude, na visão das pessoas. Eu saio muito feliz. Eu dei o meu melhor. Eu acho que, no fim das contas, é isso que importa. Você saber se você deu realmente o seu máximo, tudo que você podia. E eu tenho essa consciência. Minha mente está tranquila, meu coração está tranquilo, que eu dei o melhor que eu podia e que eu tinha para dar. Então, eu saio em paz e muito feliz. E agora, deixo para as meninas, né? Que agora é com elas. Isso aí, já queria começar a falar das meninas aí. Muito se fala de base, que o vôlei do Brasil, assim, por um tempo, parece que ele deu uma caída, e não sei o quê, e falta investimento na base. Qual que é o seu olhar hoje, sabendo que você já passou por esse caminho, como atleta de base, que foi subindo até chegar... E você vendo meninas muito promissoras chegando. Sim. Porque às vezes as pessoas também são meio chatas, meio inconvenientes, né? E acham assim que vocês são meio máquinas, e, enfim, né? Sempre. Então, porque eu penso um pouco diferente. Eu acho que, na verdade, o vôlei no mundo inteiro ele mudou, ele tá mais veloz, ele tá mais rápido. Então não é às vezes que o Brasil ele é um demérito. Não, mas eu acho que algumas seleções também cresceram. Mas eu continuo vendo, assim, atletas surgindo, atletas muito promissoras. Sim. Mas eu queria ouvir de você, assim. Eu acho que nos últimos anos deu uma melhorada bem considerável, né, no olhar para a base. Eu acho que durante um bom tempo estava muito largado. Não estavam com um olhar tão atento para elas. Era só prestava muita atenção no adulto, feminino, masculino. Esqueci um pouco dessa que a gente precisa dessa base. Desse cuidado mesmo, exatamente. E eles começaram a voltar a olhar para essa base, não só na seleção, mas também nos clubes. Então, o Minas faz muito bem isso, né? Mas tem alguns outros clubes que estão focando muito nisso, mudaram, sabe? A forma de ver, a forma de trabalhar. Para formar o atleta. Para formar o atleta. Então, eu vejo que está melhorando muito, que eles estão buscando atletas no Brasil inteiro, estão cavucando para achar a menina grande, aquela coisa toda. Fazendo muitas peneiras e buscando essas meninas. Então, eu vejo que realmente estão mudando o olhar. Estão fortalecendo os técnicos também, fazendo, tipo, um trabalho
direcionado com esses técnicos, né? Trouxeram a Fofão, gente. Tipo assim, pode falar o que né? for. Vai. As meninas super novinhas chegaram. Você precisava ver no começo e depois no final como elas estavam se apresentando. Tanto que elas evoluíram, tanto que elas mudaram. Porque eu vi que algumas pessoas criticando, porque eu acho que não teve o resultado que gostaria e tudo. Se não me engano. Eu falo, gente, mas caramba. É um processo. Elas né? são sub-17, né? Sei lá, não, são 14, né? São as mais novas da As mais novinhas. Gente, são crianças. Pelo amor de Deus, cara. Estão aprendendo, estão nos primeiros passos. E eu vi quando elas chegaram, tanto que ela falou assim, vai ser desafiador, que tem que ensinar do zero praticamente para elas. E eu vi uma evolução muito grande delas. E, cara, é difícil. E vai ganhar, vai perder. E é esse processo que vai fazer elas se tornarem jogadoras de vôlei, realmente, aguentar essa pressão. Eu vi uma evolução grande. Só que, cara, jura que a galera tá cobrando meninas de 13, 14 anos para uma medalha, porque tem que ter, porque é fofão. Eu falei, gente, porque é o Brasil, não é? Sabe? É verdade. Parte dessa mentalidade. Cadê o apoio? Cadê o suporte para as meninas? Cadê o suporte para fofão? Cadê a ajuda? Sabe? Mas eu vejo que tá mudando. E tá aparecendo muita meninada boa. E você mesmo, assim, de centrais, nós temos bons nomes hoje. Muitos, nossa. Bons nomes. E eu vejo, acho que já estão na seleção, né? E algumas meninas super altas também. Tem a Giovana que tá treinando com a gente, que é uma central, que também tá... Meu Deus, eu vejo todo ano, ou todo fim de temporada, eu já vejo o tanto que ela cresce, assim. Incrível. E ela tem só 16 anos, e já tá na seleção de base e tudo. E ela tem uma personalidade muito... Acho que é 15, tá? Faz 16. Eu não sei, uma coisa assim. E aí eu vejo uma personalidade muito parecida com a minha, quando ela tá na seleção dela, né? Bem brava, vibra e tal, e dominantona ali dentro de quadra. E é muito legal de ver isso, que ela é muito novinha e tá chegando, e tá, tipo, evoluindo cada vez mais. E aí tem várias outras super altas que, tipo, estão na seleção de base, que é promessa, que pode estar sendo levado para uma seleção B, adulta, para poder ir rodando. E acho que já tá tendo oportunidade também na seleção adulta, né? Que tá, gente, a Diana jogando fora, tá, tipo, é novinha e... Agora já tá um pouco menos novinha, mas é novinha, gente, é nova. E também muito parecida, toca bem, defende bem, é rápida, só que é quietinha. Mas ela não parece comigo, não. Mas assim, o jeito, né, bem magrinho, era muito assim, usava trancinha igual ela, muito parecido. A Júlia, que tá recuperando de lesão, que também, assim, meu Deus, não tem nem o que falar. Essa última temporada foi muito bem. Foi muito boa. E vai recuperar e vai voltar voando, porque ela tem a cabeça boa, ela é forte, tá no melhor clube que ela poderia estar. Então, assim... É questão de tempo mesmo. E paciência, né? E paciência, e rodando, e pegando essa... E ter paciência também, gente. Porque também não é porque elas são boas, estão no clube voando, tal, que vai chegar lá e vai ser... Todo mundo treina, né, Thaís? Todo mundo quer ganhar. Todo mundo treina, vai ser difícil. Vai bem, vai ter um momento que não vai conseguir tão bem, tá tudo bem. Aninha também, nas Olimpíadas, novinha demais, não é? A Júlia Bergman também muito incrível. Nova, sabe? Então, assim, tem um monte de menina chegando que... Não, vai dar muito caldo, vai ser muito bonito. Thaísa, sobre o Minas, você tá 4 temporadas? Essa é a 6ª. 6ª? BH mudou sua vida, hein? Casou aqui, né? Enfim. E aí, seu Rafa? Tô dando moral pra você, hein, rapá? E você tá muito identificada, né? O Minas é um clube muito especial, um clube formador. E hoje você também é uma referência, não é? Também para o Minas. E como que é, assim, essa questão, assim, Thaísa em Minas? Porque eu vejo que hoje é muito pessoal também, né? Sim. Como que é isso? Eu me sinto realmente em casa. Tem gente, assim, às vezes as pessoas podem olhar e achar, meio clichê, eu voltei pra casa e tal. Às vezes tem gente que fala jogando 1 ano, já tá falando, volta pra casa. Mas não, eu não falei isso, tipo, voltei porque eu voltei pro meu clube. Não, eu voltei pra minha casa, eu me sinto em casa. Eu sinto pertencente àquele ambiente. Legal. Cara, eu ando pelo clube, às vezes, os sócios, eles sentem que fazem parte do time. Sim. E, te assisti, não sei o quê. Boa sorte, tô lá assistindo, tô torcendo. Vou levar minha filha pra ver. Legal. E tem muito carinho. Então, assim, você se sente realmente em casa. E se a gente for falar de comissão, de parte médica, né, de tudo, assim. A estrutura do clube, físico, né? estrutura no geral, tudo me acolheu com muito carinho. Eu cheguei pós-lesão, né, e eles me direcionaram pro caminho que eu tinha que seguir. Foram muito pacientes. Até hoje, assim, eles cuidam de mim, da Thaísa, do corpo, da mente, de tudo que eu preciso
pra performar. Eles não têm a cabeça de muitos outros clubes que eu já passei. Agora, por exemplo, acabou a Olimpíada, eu tive quase um mês. Vai, some, desaparece, descansa sua mente, né? respira, eu sei que você precisa. Sabe? E se fosse em outro lugar, Isso te provavelmente motiva, ia ter uma né? semana, eu tinha que estar aqui, a gente Isso tá te pulando. motiva, Mas né? com certeza. Até a própria Gi, eu fui almoçar com ela essa semana, ela falou assim, Pedro, primeira vez que eu tive assim uma semana de folga, eu nem sei o que é ter folga. Tipo assim, porque é muito novinha e é muito legal o clube, ele ter esse cuidado. Eles olham pro ser humano. Exato, porque realmente, assim, é muita pressão. Por exemplo, a Gi estava jogando, se não me engano, o Sul-Americano Sub-16, 17, mas para elas é uma pressão enorme. Claro que então é. você volta, respira, faz toda a diferença. Sim. Você volta mais motivado, se sente mais cuidado, não é? Com certeza. E sempre a Keila, que é a nossa diretora, né? Sim. Ela olha pro lado... Ela é muito humana. Ela olha pra mulher, não só pra atleta. Então, assim, por Ela se exemplo... identifica com vocês. Demais. E ela tem esse olhar mesmo. Cara, some. Vai embora. Sai. Vai descansar. Vai não pensar em vôlei. Vai viver uma vida de mulher. Ter sua família, Marido e não é? mulher. Vai viajar, vai curtir sua família. Vai esquecer um pouquinho do trabalho. Porque todo mundo trabalha... Tem suas férias, tem o seu momento. A gente não tem. E vocês, assim, na seleção, eu fico observando, assim, né? Masculino, feminino, não tem vida. Não tem, porque sai do clube, final da Superliga, dá uma semaninha, já tá em Saquarema. Aí, depois que acaba a agenda de seleção, uma semaninha volta pro clube. Então vocês conhecem o mundo inteiro, mas só conhecem o hotel. Não é? Muita gente... Quando a pessoa vira pra mim perguntar, além do vôlei, você faz o que da vida? Então, gostaria de fazer alguma coisa, mas não tem tempo. Exatamente assim. Só que as pessoas não entendem, eles acham que é como se fosse um hobby, sabe? Eu falo, gente, fica uma semana fazendo o que eu faço. Depois não é pra qualquer um, não. Depois vocês me contam. Não é mesmo. Porque não tem como pegar testadinho, não tem como, tô com uma dorzinha aqui, não vou hoje. Gripei, não vou. Gripei e tal, não tal. Não, tipo, vou tirar minhas férias. Esquece, meu querido, não tem isso não. E aí até essa questão das férias, por exemplo, você fala, cara, esse ano vai ser um ano mais sabático, não vou pra seleção, porque eu quero ter tempo com minha família. Aí as pessoas já se colocam assim no direito de, mas você não pode, não é? Então, e às vezes vocês atletas só querem ter um tempo para respirar. É um tempo para você ser uma pessoa normal. De você ter momentos... Porque, por exemplo, muitas vezes a gente não consegue ter esse momento normal porque a gente treina 2 vezes por dia, que tem academia, tem fisioterapia, tem não sei o que, viagem e tal. Às vezes eu não consigo ter um dia normal de sentar na mesa almoçar, ou encontrar meu marido para almoçar em algum lugar, ou jantar em casa tranquila, ter um momento que eu quero ver uma TV, ficar em paz ali, fazer... Sem compromisso. Não tem esse momento. Muitas vezes de fim de semana ou feriados, a galera tá curtindo, e a gente tá treinando, a gente tá viajando, a gente tá jogando. Feriado. É isso aí. Não tem isso não. Thaisa, e essa temporada agora, 24, 25 no Minas, Sul-Americano, Mundial, Superliga, Supercopa, cheio de jogos aí, Mineiro. Como que tá aí o coração, a expectativa com a nova temporada, um novo time, assim, né, de garota chegando, novas contratações, como que tá a expectativa? Mudou bastante gente, né, e é muito gostoso esse de receber gente nova e tudo, mas também tem uma base que já tá ali, que já tá importante, nos outros né? anos também é muito importante. Aí eu tô bem motivada, assim, óbvio que eu voltei agora, tipo, beleza, é ótimo ficar um mês parado, mas quando eu volto parece que nunca jogou vôlei, né? Até parece. Aí é um processo, eu voltei a treinar e ainda tô, tipo, nessa semana vai ser mais tranquilo pra ir adaptando, pra ir voltando. Ontem eu fiz ataque, já tô toda travada, porque o corpo também paga um pouquinho de ficar paradinho, né? Mas tudo bem, faz parte também do processo, a gente tem que ter tranquilidade pra isso. Mas a gente tem um grupo mais completo, a gente tem mais banco, a gente tem mais gente pra trocar, então isso traz um pouco de tranquilidade também, que eu sei que tem meninas pra jogar. Tranquilidade e também consciência de quem tá jogando. Cara, eu não posso estar mole. Exatamente. Isso é muito bom, motivador, né? É ótimo. E eu tô bem empolgada, porque todas as meninas que chegaram são muito fofas, assim, são super abertas pra ouvir, estão sempre tentando fazer o melhor, estão ouvindo sempre os meninos da comissão. Eu vi uma predisposição muito grande para estar fazendo o melhor, então eu acho que vai ser muito, muito bacana essa temporada.
Muito jogo, muita viagem, como sempre. Aqui no Minas é muito assim, porque é um time que ganha muito, então tá sempre... Isso é bom. É ótimo. É isso então tá aí. sempre em todos esses campeonatos. Mas o objetivo vai ser sempre óbvio, tá em todas as finais, muitos títulos, se Deus quiser. Óbvio que no início ainda tem que criar essa conexão ali de time, porque cada uma chega da sua seleção, Sim. vai tipo meio que encaixando assim de última hora. Mas é ter essa tranquilidade de saber que vai acontecer. Thaisa, e seus sonhos, assim, pessoais, sonhos de, daqui a pouco, aumentar a família, ser mãe, de continuar jogando, você já pensa nisso ou fala, Pedro, ainda... Não, penso, claro que penso, mas assim, eu acho que ainda tem um pouco de lenha para queimar. Ainda mais agora saindo da seleção, eu acredito que vai dar ajuda, né? ajuda à longevidade. É verdade. Aí. Mas é o que eu falo sempre com o meu marido. Eu falo, cara, eu acho que eu tenho que jogar até o momento que eu sentir que eu tô performando, que eu tô ajudando. Que prazer, né? Quando for um Exato. negócio muito dolorido. Exato. E Eu acho aí já que não vale mais. Aí já começa a entender que, olha, teu corpo tá pedindo. Eu não quero ficar forçando muito uma barra que não é pra ser, entende? Saber o momento de parar, saber o momento de parar Isso é importantíssimo, exato. Não parar, tipo, cara, já não tá conseguindo fazer, tá capengando e tá, ó, sabe, tá Acaba forçando. por cima. Né? E tá ali forçando a barra. Eu acho que eu não quero isso, então... Eu acho que eu vou até esse momento que eu senti que meu corpo tá pedindo pra parar. Eu acho que tem um tempinho ainda aí. Mas, Thaisa, seja daqui 10 anos, seja daqui 2 anos, você pode ter certeza que a sua história é muito linda. Obrigada. Tá? E nós somos gratos, assim, por tudo que você construiu pelo voleibol, tá? Do Brasil e do mundo todo, né? Porque isso aí é história. Pra gente já ir chegando ao fim, você nasceu, assim, um lar cristão, não é? E hoje, assim, você e o Rafa são muito envolvidos no dia a dia da igreja, nos cultos, nas células que a gente faz lá na casa de vocês. Como que tem sido, assim, a sua vida com Deus hoje? Porque eu acho que isso também, certamente, foi amadurecendo ao longo dos anos para até hoje você ter esse entendimento de que talvez Deus, ele não é assim... Nós não estamos apegados em uma religião ou religiosidade, não. Mas é de fato o relacionamento com o Senhor que destrava tanta coisa em nós, que traz para nós a consciência de que somos filhos de Deus, mas tudo isso de fato também vem com a maturidade, não é? Sim, com certeza. Eu sou uma pessoa que tô trabalhando um pouco essa coisa da culpa, que eu ainda tenho, né, essa relação com culpa, mas tem que trabalhar. E eu até falei com o Rafael esses dias que eu tenho que parar com isso, mas eu falo no consciente, né, então tem que ser trabalhado isso. Mas eu tava me culpando, que eu acho que eu tenho que estar mais próxima de Deus. Porque eu sempre acho que tá faltando. Eu sempre acho que tem que fazer mais, que tem que me relacionar melhor. Ele até falou que é o relacionamento, né? Talvez por essa batida muito pesada da Olimpíada, que não deveria, eu senti que eu não estava tão próxima. Uhum. Então, e ele falou, então você tem que voltar a ter o relacionamento que você sempre teve. Né? Que isso é construído com o relacionamento. Mas isso é muito da culpa, tá? Às vezes eu não deixei de orar, eu não deixei de claro. fazer as coisas, mas eu sempre acho que tem que fazer mais. Então, às vezes, ele até fala, olha, vamos pra igreja, em alguns momentos que eu tô muito cansada. A rotina é muito exaustiva, né? Misericórdia. E aí, às vezes, eu falo, amor, vou ficar aqui, vou orar daqui, porque tá difícil. Vou ver o culto online. Mas assim, eu tento de alguma forma não me afastar. Sim. Mesmo porque eu falo isso porque tem muita gente que é muito corrido, é muito tudo, mas que a gente tem que tentar de alguma forma... São prioridades. Mesmo que não seja presente... Exato. Mas de alguma forma, seja orando, seja conversando com Deus, seja... Comunhão, não é? Seja o que for. E eu até falo, porque muitas vezes a minha forma de falar com Deus não é só orando no momento que eu boto meu joelho no chão ou à noite e tal. Lá na Olimpíada eu fiz muito isso. Quando eu estava andando para ir com a mochila, indo pro treino e tal, eu conversava muito com Deus. É como se ele estivesse ali do meu lado. Legal. E mentalmente eu sempre converso muito com Deus. Em vários momentos do dia que eu converso com Deus. E eu fico em pensamento, né? Não fico falando no meio da rua, né? Claro, mas o povo vai me chamar de louca, mas... mas eu converso mentalmente. Às vezes eu falo isso pra ele, porque é a minha forma que eu sei lá, eu desenvolvi isso com o tempo. Porque coisa vai e volta, vira e... Confortável. É um momento que eu acho que eu gosto. Às vezes eu tô dirigindo, eu tô conversando com Deus. Às vezes eu tô andando na rua, eu tô conversando com Deus. Tô falando alguma coisa, tô pedindo, às vezes, muita proteção porque eu sinto alguma coisa. Seja o que for.
Eu tô conversando com ele. Então, eu acho que essa é a forma da Thaísa. Sim. Eu sei que tem muitas outras formas, mas que acho que cada um pode ter o seu jeito de fazer e ter esse relacionamento. Mas eu sempre achar que eu posso mais, que eu posso fazer mais, porque quando eu era muito mais novinha, eu acho que com os pais ali, né, direcionando e tudo, eu era muito mais... Eu não sei dizer se eu era mais ou não, mas... eu tenho a sensação... Semente. Mas os seus pais plantaram uma semente e que hoje você está colhendo. Eu acho que, de fato, essa cobrança, assim, ela, até certo ponto, ela pode ser saudável, mas sabe que você tem que ter a consciência, de fato, que você tem uma vida com o Senhor. Né? A sua casa, a sua família. Vocês são pessoas, assim, que têm amparo da igreja, que são pastoreados, são cuidados. Vocês não estão sozinhos. E, de fato, a cada dia, esse relacionamento ele vai crescendo, ele vai amadurecendo. O Rafael me falou isso quando eu chorei e tudo. Ele falou assim, olha, é porque eu vivi antes, na minha infância e adolescência, com uma cobrança muito grande da parte da igreja que eu frequentava. Sim. Então, eu cresci entendendo que Como era daquela fardo, forma. né? Era como faz. Tem que fazer, você tem que ser assim, você tem que... E ele até falou pra mim, amor, não é assim. Deus não te cobra dessa forma. São as pessoas que estão colocando na sua cabeça que é desse jeito. E que se você fizer tal coisa, você tá errado e que não tem que ser e tal. E que eu não tenho, que eu não vejo hoje aqui. Na Lagoinha é diferente. Eu senti que é de uma forma muito leve. Amém. É como Deus quer, como Deus te olha, como Ele te recebe, como Ele quer e tá de braços abertos para você. Então eu comecei, assim, eu tô trabalhando isso, tô mudando meu olhar com relação a isso. Talvez se torna mais natural, culpa, né? A minha culpa talvez esteja por conta dessa fase Sim. que me colocaram muito dentro da minha cabeça, dessa cobrança gigantesca, sabe? E muitas vezes eu me sentia um lixo e não merecedora de absolutamente nada vinda de Deus, porque eu era muito ruim aos olhos de tudo que eu aprendi, Tira esse sabe? fardo, Thaísa. Deus, ele é tão gracioso. Sim. Não é? E ele vai preenchendo a gente, vai cuidando da gente. Sim. E esse fardo não é seu. Eu acho que a única coisa que você tem que se apegar é ter um relacionamento constante e crescente com o Senhor. Porque quanto mais a gente conhece a Deus, mais parecido a gente fica com Ele. E aí as coisas externas, elas já não chamam tanto mais a nossa atenção, porque a gente sabe quem a gente é. Não é? E desfruta desse relacionamento com o Senhor. Sim. Tem algum testemunho, Thaísa, que você fala assim, nossa, eu já tive uma experiência bem legal, que talvez você pode contar assim com o Senhor? Tem alguma coisa, talvez no jogo, talvez na vida pessoal? Ixi, tem um tanto, né? Com 37 legal, anos, né? mas, rapaz, tem um tanto. Olha, eu vou falar muito da história da lesão, por exemplo. A da Turquia? Da Turquia, porque ali pra mim foi assim, uma resposta de Deus, assim, eu tenho certeza, 200%. Porque eu tava já machucada, já tava sofrendo muito, tava com muitas dores, tava insuportável, já não conseguia nem saltar, era fazer a menção do salto já me, assim, era bizarro. E até então eu não sabia da gravidade da minha lesão, porque eles estavam escondendo aquilo de mim. E tava jogando, e tava tomando um monte de injeção, de tudo que você pode imaginar pra entrar em quadra. E naquele momento, daquele jogo que eu machuquei o pé, eu ajoelhei, como eu sempre oro. Sempre faço oração, e às vezes eu só sento na cama e tal. E nesse dia eu falei, não, eu vou pro banheiro e vou ajoelhar. Muitas vezes eu faço isso, até no vestiário, ajoelho e oro. Mas nesse dia eu falei diferente, foi diferente a sensação que eu tava me pedindo ali. Eu fui pro banheiro, eu ajoelhei e orei. Eu falei, Deus, olha, eu tô aqui, eu tô fazendo o melhor que eu posso, tô entregando tudo que eu posso. Eu não quero ser leviana com um clube ou fazer algo que sei lá, que esteja na minha cabeça. Né? Exato. Mas seja feita a sua vontade, porque eu não tô aguentando mais. Eu tô fazendo tudo que me pediram, mas eu não tô aguentando, tá insuportável. Me ajuda, mas que seja feito... Eu arrepio. E de novo a perna toda vez. Que seja feito a sua vontade. E aí eu levantei e fui pro jogo. E aí eu tava jogando super bem, mas protegendo muito a perna do joelho que tava ruim. E aí aconteceu a luxação do pé. Eu dei uns 2, 3 bloqueios e tal, não sei o que, luxei o pé. Pisei na menina, sei lá o que foi, e virou, e ficou aquela coisa horrorosa e tal. Na hora eu fiquei apavorada, porque eu sou apavorada com machucado, com torção, com sangue. Eu sou muito apavorada. Sou totalmente oposto do meu pai, da minha mãe e do meu irmão, que adora essa coisa. Meu pai, ele socorria, ele trabalhava nos bombeiros e tudo.
E aí, eu olhei meu pé naquela situação, eu só gritava, mas de desespero de ver aquilo. Tava muito feio. Eu falei, meu Deus do céu, eu tô virado pro lado contrário, o negócio não volta, e aquela agonia. E eu tava com medo de pegarem nele. Feio, né? Foi feio. Eu tava com medo de tocarem, e eu sofrer, assim, de dor. Mas depois que eu fui pra maca, que eu falei, cara, só me dá alguma coisa pra dor e vocês mexem depois. Que eu tava dentro da ambulância, ali foi acalmando, eu tava indo pro hospital. Eu, em momento nenhum, me questionei. Ah, mas por que? Eu já tô machucado o joelho. Ó, Deus, por que isso? Eu tava tão em paz, tirando ali a situação do pé. Claro. Eu tava tão em paz, vou falar assim, espiritualmente falando, lá dentro do meu coraçãozinho. Você tava meio com a consciência que Deus estava no controle ali, né? Eu tinha certeza que tinha algum porquê daquilo. Uhum. E aí, tanto que quando eu fui lá, todo mundo achou que ia ter que ser fazer cirurgia, que foi muito feio mesmo. E eu fiz, quando eu acordei, que eu pedi pra eles me darem alguma coisa pra dormir, que eu não queria ver eles mexendo e tudo. Eu acordei, aí o médico falou assim, olha, de tudo que você viu ali, fica tranquila, dos males foi o menor possível. Você não vai precisar de cirurgia, você você rompeu, né? Como se fosse uma torção mais pesada, rompi os ligamentos, machuquei uma coisa ali, mas não foi nada que precise de cirurgia, nada muito mais grave. Então vai ser conservador. Que bom. Vai ser tranquilo. Só vai botar botinha, vai ser conservador e tal. Começou a me dar uma tremedeira. Foi? Juro, comecei a me tremer inteira. Tipo assim, parecia assim, que bom. Mas eu me tremi inteira, ele teve que me dar até um remédio pra me acalmar. Porque, baixou a adrenalina, assim, porque né? foi muito, assim, eu acho que na hora. Porque eu tava muito assustada Claro. com a situação porque foi muito feio, né? Então, mas ao mesmo tempo, eu sabia que tinha um porquê daquilo tá acontecendo. Eu tava preocupada no que poderia acontecer e como seriam os próximos passos. Mas na hora que ele disse que nada aconteceu, Respirou. eu falei, olha isso. Incrível. Foi Deus respondendo a minha oração. Por quê? Porque eu precisava parar por causa do joelho. É. E eu não ia parar por mim só. Falar, não vou parar. Sim. E ele me freou naquele momento. Porque eu pedi que ele intervisse no que era necessário. E ele interviu. Porque depois que abriu meu joelho, o médico falou, tá muito ruim. E se você não tivesse parado, poderia ter acabado de vez. Né? E acabar de vez. Porque quase acabou, né? Sim. Eu tinha uma chance mínima. Sim. Mas ele falou, poderia não ter... Eu não consegui fazer absolutamente nada no seu joelho. Só botar uma prótese. Então, você ter parado foi providencial. Cuidar de Deus mesmo. Foi o cuidado de Deus. Isso eu tenho, assim, certeza. Eu falo com tranquilidade que Deus, ele atuou naquele momento porque ele sabia como estava a situação e que se eu fosse mais pra frente, ia acabar com tudo, sabe? Thaisa, incrível. Acho que foi... Começamos assim com o maior podcast da história. Mas olha só, que coisa boa mesmo, assim. Obrigado por essa conversa. Imagina. Foi tão legal, assim, porque eu sei tantas pessoas que acompanham e essas curiosidades, assim, vão surgindo e é tão legal a gente ouvir. Parabéns por isso aqui. Isso é um legado, Obrigada. É história. Isso aí é realmente, assim, um feito de Deus na sua vida. E eu sei que, através da sua voz, tantas pessoas podem ser alcançadas, tantas meninas, tantos meninos podem olhar para você e falar, cara, se ela chegou, eu também posso chegar. Né? Quanta coisa ela passou, quanta coisa aconteceu. E que bom que você está aqui hoje com a gente. Obrigado, Deus te abençoe. Que você, assim, seja muito, muito feliz nessa temporada no clube. Sentimos você não mais na seleção, mas realmente fique com a consciência de que todo o seu dever, assim, ele foi mais que cumprido com louvor, tá? Parabéns pela sua carreira, pela sua história. A gente continua torcendo agora aqui nas quadras, né? Na Superliga. Parabéns, Deus te abençoe. Amém. Minha Obrigada. casa, assim, ama você, o Rafa. A gente tem uma aliança, assim, somos amigos, parceiros. E a gente tá junto nessa aí, tá bom, Thaís? Obrigada, foi um prazer, adorei estar aqui com você. Estamos juntos. Vocês. E sempre quiser, estamos por aí. Bom Pode demais. contar comigo. Gente, ó, que tempo especial, hein? Começamos com tudo! Thaisa contando tanta história legal. Fique ligado que semana que vem tem mais com um novo convidado. E se inscreva no nosso canal, hein? Para você ficar sempre por dentro de tudo que está acontecendo no nosso podcast.
que tem muita gente boa vindo aí para contar histórias especiais, inspirativas e também aí da vida com Deus. Deus te abençoe e até semana que vem. Valeu!